Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Uma boa noite, uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais de Pelotas e também a comunidade pelotense que assiste diariamente à programação da TVC. É por aqui, através dos canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, onde o SIMP, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, apresenta ao vivo o seu programa de TV. Na sua condução, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando que o programa do SIMP, embora vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, também a sua gravação na íntegra é disponibilizada através de todas as mídias eletrônicas do SIMP e ambas aí, né, tanto o programa de TV como as mídias, já se encontram aqui à sua disposição. Então, se você acessar a página do SIMP, o nosso site, www.simpelotas.com.br, além de lá estar no canto superior esquerdo sempre o último programa de TV que foi ao ar, também você fica inteirado de todas as notícias que ali colocamos. Então é um site que, além de estar sempre atualizado, também possui as informações diversas da entidade sobre convênios, serviços, horários de atendimento, enfim. Se você quiser saber todas as informações sobre o SIMP, acesse o nosso site. Também, se você deseja receber na sua caixa de entrada as matérias e informações, tudo que nós produzimos de forma ágil, rápida, antes mesmo de nós enviarmos para a imprensa em geral, o SIMP sempre envia suas matérias e informações para o seu cadastro de e-mails. O SIMP hoje conta com mais de 1.500 e-mails cadastrados e, se assim você desejar, envie o seu e-mail para nós, simp@simpelotas.com.br, pedindo para que a gente cadastre o seu e-mail. Também para aqueles que desejam seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Nosso canal de vídeos no YouTube, onde temos todos os programas de TV postados, os programas ao longo desses últimos 7, 8 anos, todos lá encontram-se postados, os nossos vídeos, e outros vídeos também produzidos por nós, você pode visualizá-los pelo youtube.com/simpelotas. Também, se você deseja curtir, compartilhar, comentar nossas matérias e informações que são postadas no Facebook, você nos achará por SIMP Pelotas. Então, essas são as ferramentas eletrônicas que abreviam, que aproximam os colegas municipários do sindicato e vice-versa. E também a comunidade em geral, né, haja vista que, se tratando de internet, todos que tenham acesso podem também ter disponíveis essas ferramentas para poderem pesquisar, para poder se certificarem também das informações. Já o nosso programa de TV aqui, que a sua participação é muito importante, pois você ajuda a construir o programa e também dá uma dinâmica no sentido de, muitas vezes, você que deseja questionar algo, quer obter alguma resposta, quer participar sugerindo, criticando, a sua participação aqui ao vivo até às 20 horas se dá através do envio de mensagens de texto. Então, você enviando para o número 9122-8820, que é o nosso número para mensagens de texto, com certeza que no decorrer do programa lerei a sua mensagem, cujo número já encontra-se aí na tela e nos acompanhará até às 20 horas. Bom, colegas, o programa passado foi bastante intenso, no sentido que foi o primeiro programa após o resultado das eleições para o Sindicato dos Municipários e nós recebemos uma chuva de mensagens ao longo daquele programa, inclusive após acabá-lo. Então, foram mais de 60 mensagens de texto que nós recebemos durante a apresentação aqui do programa, das 19 às 20 horas, programa que foi ao ar sexta-feira passada, no dia 26 de setembro, e até sábado, domingo, ainda continuávamos recebendo mensagens à medida que nós iríamos liberando, né, a caixa de entrada. Na verdade, todas as mensagens saudando, né, pelo resultado das eleições, cumprimentando a Chapa 1, né, vencedora
deste pleito, desejando ótima luta, boa condução dos trabalhos e que tudo aquilo que também foi colocado no seu planejamento de campanha seja cumprido como foi feito na gestão passada. Tudo que nós colocamos ali a gente conseguiu cumprir e não vai ser diferente nestes próximos 3 anos. Então, neste programa de hoje, 3 de outubro de 2014, você que está chegando agora aí, nós teremos e trataremos neste programa sobre um vídeo que nós logo já estaremos mostrando para vocês, que é o vídeo da posse da nova direção do SIMP. O Estatuto do Sindicato rege, em um de seus artigos, que a posse da nova direção eleita se dá pelo Conselho Deliberativo. Conselho este cujo mandato foi até o dia 30 de setembro. Então o Estatuto diz que até 30 de setembro tem que ser dada a posse por tal Conselho à nova direção. Então, por atendimento, ao nosso Estatuto, nesta terça-feira à noite, lá na própria sede do SIMP, houve a formalidade da posse em que o Conselho Deliberativo, nessa oportunidade, impulsou a direção recentemente eleita. Então, veremos vídeos, imagens, sobre este momento na terça-feira à noite. Também traremos aqui e mostraremos para vocês o vídeo, um pequeno vídeo, sobre a ida do SIMP à Câmara de Vereadores nesta quarta-feira pela manhã, onde fomos cobrar do Poder Legislativo por que até então não havia sido votado o projeto da gratificação PEMAC, do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Projeto este, que por critérios de avaliação, por atingimento de metas, pagará aos servidores da saúde que trabalham em unidades básicas de saúde que estão cadastradas junto ao programa ESF, Estratégia de Saúde da Família, cuja remuneração mensal, além do salário, será entre R$ 300 e R$ 500, conforme o atingimento de metas e avaliações que os servidores alcançarem mensalmente. Então, este projeto, que tinha sido protocolado pelo prefeito Eduardo Leite lá no dia 21 de agosto, até o presente momento, um mês após, sequer a Câmara havia colocado ela em discussão para votações nas comissões temáticas e também a sua apreciação em plenário. Então, nós fomos cobrar do Poder Legislativo e, ao longo do programa, ao mostrarmos este vídeo, daremos as maiores informações sobre o projeto da gratificação PEMAC aos trabalhadores da saúde vinculados a unidades básicas de saúde credenciadas, cadastradas, como parte do ESF, do Programa de Estratégia de Saúde da Família. Também abordaremos aqui ao longo do programa sobre a audiência na Justiça do Trabalho referente aos descontos dos dias de greve. Aquela audiência, uma nova audiência de conciliação, já foi uma série aí de audiências ocorridas desde os descontos efetuados indevidamente nos nossos contra-cheques, daqueles que fizeram greve e muitos que nem sequer fizeram greve também tiveram os descontos. O SIMP ingressou com uma ação judicial na Justiça do Trabalho e de lá até então nós estamos passando por diversas audiências na tentativa de conciliar junto com a Prefeitura essa possibilidade, que a Prefeitura apresentasse a possibilidade de compensação, de devolução desses valores. Então, na última audiência que houve, a Prefeitura havia pedido um prazo de 45 dias para o Poder Judiciário, no caso do trabalho, a fim de apresentar alguma proposta nesse sentido. Cumpridos os 45 dias, houve a audiência ontem pela manhã e logo aqui durante o nosso programa estarei informando sobre tudo o que ocorreu nesta audiência. Também veremos aqui algumas fotos da participação do SIMP
no 6º Seminário de Qualificação do Servidor Público Municipal, lá em São Lourenço, promovido pelo SIMUSUL, Sindicato dos Municipários, dos servidores lá do município de São Lourenço do Sul. Então, o SIMP, na minha figura, na figura de vice-presidente do SIMP e de conselheiro deliberativo do Previpel, palestrei ontem lá para todos os servidores, explicando sobre constituição de regime próprio de previdência. E abordei todo um histórico aqui de Pelotas, desde a época que era Caixa de Pensões, até a sua constituição enquanto Instituto de Previdência Próprio, a sua composição, a sua formação, a legislação, funcionamento. Então, nós estaremos aqui mostrando algumas imagens da nossa participação, que com muita honra recebemos o convite e estivemos presentes ontem lá no município de São Lourenço do Sul. Abordaremos também sobre o projeto aprovado na Câmara de Vereadores há 2 semanas, praticamente, e enviado ao prefeito, ainda sem nenhuma manifestação do prefeito, no que tange a converter os créditos que são depositados mensalmente no Vale Transporte, no cartão magnético de Vale Transporte, ser transformados integralmente em dinheiro. Estaremos aqui abordando sobre esse assunto. Também sobre problemas de alterações de horário e itinerário da empresa Bosenbecker, lá na zona rural, que vem atingindo diversos servidores de forma aí negativa com tal alteração. Também estarei informando-os sobre uma solicitação que o Ministério Público Estadual fez a nós do SIMP no que concerne às denúncias que havíamos feito por parte das ações da Prefeitura para com o Previpel, valores especificamente do FAM, do Fundo de Assistência Médica, que a Prefeitura, num determinado momento, fez apropriação indébita e a sua cota patronal, a sua parte, não está está em atraso, sendo pago de forma parcelada. Então, estarei abordando sobre isso também com vocês. E, por fim, o incentivo à titulação dos auxiliares de educação infantil, que é uma ação do SIMP, vitoriosa, onde já há uma determinação judicial para a Prefeitura passar a pagar. Então, estarei explicando aqui para todos vocês ao longo do programa. Então, pessoal, iniciando por aqui, vamos pegar por este tema, o Previpel. O SIMP já havia informado aqui em outros programas de TV e através das suas mídias eletrônicas em geral, que a Prefeitura de Pelotas, durante ali os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, ali nos primeiros 4 meses, ela descontou dos servidores estatutários os 2% referentes ao Fundo de Assistência Médica, que são consignados no contra-cheque, mais aqueles valores que são consignados no contra-cheque, também atinentes ao Fundo de Assistência Médica, alguma anestesia, algum procedimento, enfim, tudo aquilo que foi descontado dos servidores, obrigatoriamente tem que ser repassado ao Fundo de Assistência Médica, ao Previpel. E a Prefeitura descontou dos servidores e não repassou ao Previpel nesses meses referidos. E isso constituiu-se apropriação indébita. Descontou um dinheiro que é do servidor deveria ser repassado ao Previpel, não repassou e ficou utilizando o nosso dinheiro. Então, isso caracterizou-se apropriação indébita. Não obstante isso, a Prefeitura também deixou de repassar a sua obrigação para o Fundo de Assistência Médica, que também são os 2% sobre o total dessa contribuição dos servidores. A Prefeitura entra com outros 2%. São 2% por parte dos servidores e 2% por parte da Prefeitura. Então, nesse sentido, na época, o SIMP havia feito uma denúncia ao Ministério Público Estadual, o SINSAPEL, que é o Sindicato de Servidores do SANEP, também havia feito, e o próprio Conselho Deliberativo também comunicou o prefeito, informando que o seguinte: depois das denúncias feitas pelo SIMP e pelo SINSAPEL, o secretário Cruz enviou, mais precisamente no dia 23 de junho, um documento para o Previpel, informando que naquele dia seriam quitados esses valores que eram de apropriação indébita, que já haviam sido descontados e não repassados. Realmente a Prefeitura, em junho, pagou esses valores, porém foi identificado que não constavam ali os valores inerentes aos aposentados e
pensionistas, ou seja, os inativos e pensionistas. Identificamos que faltavam os valores nesse sentido. E o referido documento enviado pelo secretário Cruz também dizia que a parte que compete à prefeitura, ou seja, todo o primeiro semestre que estava em atraso, que a prefeitura deixou de repassar ao Previpel, os 2% para a nossa saúde, o secretário Cruz determinou no documento que aquilo seria pago de forma parcelada até o fim do exercício. Bom, isso deveria ter qualquer tipo de discussão e autorização prévia do Conselho Deliberativo do Previpel. E nunca houve essa solicitação de informações ou esse pedido. Veio a cabresto, veio de forma sumária pelo secretário Cruz. Até então, quando o novo presidente do Instituto do Previpel, o senhor Wilson Tissot, até ele ser presidente, houve a indicação por parte do prefeito de 3 nomes, conforme a legislação municipal prevê, que para diretoria presidência, para o cargo de diretor-presidente do Instituto, o prefeito envia uma lista tríplice, ou seja, 3 nomes, que o Conselho Deliberativo os aprecia e, no mínimo por 2/3 dos seus membros, ou seja, no mínimo 6 dos 9 membros, tem que aprovar um nome. No caso, na oportunidade, foi do senhor Wilson Tissot. Só que os outros 2 candidatos já são membros do governo, que é o senhor Nadson e o senhor Sadi Saper. E que na oportunidade, enquanto candidatos ao Previpel desta lista tríplice estiveram presentes, nós do Conselho Deliberativo os comunicamos dessa situação, ambos disseram que não sabiam dessa feita por parte do secretário Cruz, afirmaram que o prefeito também não sabia disso e que se o prefeito soubesse, com certeza o prefeito não permitiria isso, já que se trata de um prefeito legalista. Pois bem, de lá para cá já se passaram praticamente 3 meses que o prefeito soube por eles, que o prefeito soube pelo Conselho Deliberativo, pois o Conselho enviou um documento não pedindo, determinando, já que o Conselho Deliberativo no organograma do Previpel ele fica acima, inclusive, da direção do Instituto. Então o Conselho deliberou que, justamente por ter sido desprestigiado, de não ter sido consultado e não ter sido discutido o tema, que solicitávamos a imediata quitação da cota patronal, os valores em débitos por parte da prefeitura, sem nenhum tipo de parcelamento. Nós mandamos um ofício para o prefeito. E está aí o prefeito legalista. Até agora não respondeu, não toca no assunto, nem nas mídias, nem pessoalmente, no sentido de que, junto à direção do Instituto, junto a nós do Conselho, sequer respondeu um documento oficial do Conselho. E olha que este Conselho tem 4 pessoas indicadas por ele, pelo próprio prefeito. Então isso demonstra claramente que de legalista só está aqui no papo, que desprestigia o Conselho, descumpre a lei, porque esse não repasse da cota patronal é descumprimento de legislação. Quando teve apropriação indébita do valor, é descumprimento de legislação. Quando esse assunto deveria ser discutido e deliberado pelo Conselho, também é não cumprimento de legislação. De legalista não tem nada. E quando se trata de um documento oficial, protocolado, seja por um munícipe, seja por um órgão colegiado, como é o Conselho Deliberativo, está lá na Constituição Federal, tem direito a obter resposta àquele que protocolizou. Pois é, nós do Conselho, passados 2, 3 meses, sequer obtivemos uma resposta por escrito do prefeito. Então, como eu lhes disse, o SIMP e o SINSAPEL já haviam feito a denúncia ao Ministério Público e agora, há poucos dias atrás, o Ministério Público Estadual enviou um documento ao SIMP perguntando se a situação ora denunciada por nós ainda se mantinha, e quais eram as informações que nós tínhamos a respeito. Nós informamos ao Ministério Público a verdade. Exatamente isso que eu lhes falei. O descumprimento da legislação, o pagamento em parte dos consignados, a não quitação da cota patronal, que é a obrigação da Prefeitura honrar com os 2% para a saúde dos trabalhadores, o não atendimento por parte do prefeito, a não resposta ao ofício, muito menos uma manifestação acerca do tema. Então veremos agora o que o Ministério Público Estadual, diante da nossa resposta,
nos trará de novidades a respeito deste envio, que já no primeiro momento já havia sido denunciado pelo SINP e pelo Sinsapel. Bom, colegas, problemas de alteração de horário dos nossos outros colegas servidores, né, lá da zona rural, né? Então, parte da zona rural, que é atendida, né, pela empresa Bosenbecker, a empresa Bosenbecker andou alterando alguns horários e também o itinerário, e isso vem prejudicando vários colegas, principalmente que trabalham em escolas, que trabalham em unidades básicas de saúde, acabam chegando mais tarde, porque o horário agora, inclusive a última linha, o último horário que o ônibus passa lá antes de vir para a zona urbana, ele foi prorrogado, ficou um horário além do que era estabelecido antes. Consequentemente, o ônibus chega mais tarde na zona urbana. Então, colegas que precisam trabalhar aqui em outra escola, em outra unidade básica de saúde, ou que tenham até outras atividades particulares, formação em cursos, em faculdades, enfim, né, isso tem gerado um grande problema para esses trabalhadores. E aí vem outra situação que é uma prática desse governo Eduardo Leite. É uma dificuldade de alguns secretários, e ele mesmo enquanto prefeito, né, responder ofícios, responder questionamentos. O SINP enviou documento para o prefeito sobre o assunto, não obteve resposta, enviou para a secretária Josiane Almeida, que nunca respondeu nenhum ofício do SINP, desde o início da gestão Eduardo Leite, cuja secretária da gestão da cidade de mobilidade urbana foi empossada, né, assumiu o cargo desde janeiro do ano passado. Olha, eu não sei já quantos ofícios o SINP enviou para a Secretaria da Gestão da Cidade de Mobilidade Urbana, em nome da secretária, e nunca obteve por escrito nenhuma resposta das demandas lá protocoladas. Ou seja, não funciona. É incrível, mas não funciona. E esses colegas ainda passam por este problema, né? Estamos tentando resolver esse problema junto à pasta responsável, que é a gestão da cidade de mobilidade urbana, e também à prefeitura, para ver o que é possível, já que isso aí vem atingindo, né, diretamente os colegas que trabalham lá na zona rural. Também aqui, pessoal, na sequência, quero comentar aqui sobre o projeto da transformação, no caso dos créditos do Vale Transporte no cartão magnético, em dinheiro. Há 2 terças-feiras, já há praticamente 2 semanas, um projeto de autoria, que eu já expliquei aqui no programa anterior, o projeto de autoria do vereador Anselmo, que transformara os créditos depositados nos cartões em dinheiro. Ele solicitou ao SINP um subsídio, uma fundamentação técnica, né, melhorada do seu projeto inicial, para ser totalmente benéfica aos servidores, não trazer nenhum tipo de transtorno. E, em suma, o projeto nada mais é que todos aqueles valores em créditos que são depositados mensalmente aos colegas que recebem esses créditos nos cartões, que estes valores sejam transformados em dinheiro integralmente, sendo que este valor não pode servir para fins de complemento salarial, não pode servir para fins de qualquer incidência de desconto, inclusive não teria repercussão nenhuma para fins de aposentadoria ou cálculo de vantagens. Seria um valor à parte para transporte, ou seja, não gera nenhum custo adicional para a prefeitura, pois o valor que a prefeitura despende para comprar os créditos do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo lá da Bento Gonçalves, da Avenida Bento Gonçalves, em vez de adquirir esses créditos da empresa, que use este dinheiro e forneça este transporte aos servidores cujo custo é igual. Qual seria o benefício? O servidor recebendo em dinheiro essa parte do transporte, para fins de transporte, ele subsidiaria o seu transporte, seja através de uso de carro, de moto, se quer ir a pé, se quer ir de motocicleta. Bom, o único desconto que teria lá no contra-cheque são os 6% devido ao empregador, à prefeitura, no que tange a parte do Vale Transporte.
pois o transporte estaria sendo igualmente concedido, só que em forma pecuniária, em dinheiro, e os 6% devido para esse desconto. Não seria parte do dinheiro, é o valor integral de acordo com a necessidade de cada um. Aquela necessidade já divulgada, né, já informada às suas secretarias de cada servidor, que é o itinerário, quantos ônibus e o endereço correto, né, de casa a trabalho, trabalho-casa. Bom, nós subsidiamos no projeto que o valor seja reajustado anualmente no mesmo percentual quando do reajuste da tarifa do transporte coletivo. Então, hoje, o valor da passagem é R$ 2,75. Se, digamos, suba agora no final do ano para R$ 3,00, automaticamente subiria cada crédito em R$ 3,00. Logicamente, o servidor receberia o valor respectivo. Então, se eu vou de casa a trabalho, trabalho-casa, R$ 3,00 para ir, R$ 3,00 para voltar, são R$ 6,00 dia. São 5 dias da semana que eu trabalho, são R$ 30,00 por semana. São 4 semanas ali de trabalho, em média, no mês, então eu vou receber, né, em torno de R$ 120 em dinheiro. Né? 30, 60, 90, 120, 30 por semana. Agora, isso é de acordo com a necessidade de cada um. Se é um colega que usa quatro vezes o transporte coletivo por dia, ele recebe 4 vezes esse crédito diário. Ao longo do mês, obviamente, vai dar um valor maior. Então, o projeto não corre risco de ninguém perder absolutamente nada, porque tu recebes o valor integral e o reajuste seria no reajuste da tarifa do transporte coletivo. Então, esse projeto ele foi aprovado na Câmara de Vereadores. Já foi encaminhado ao prefeito. O prefeito tem um prazo legal para manifestar-se se irá sancionar a lei ou vetá-la, o projeto aprovado. Caso o prefeito vete, esse projeto retorna à Câmara, a Câmara pode colocar em discussão o veto do prefeito e pode aprovar a derrubada do veto. Ao passo em que a Câmara derrubar o veto do prefeito, pode-se aprovar essa lei e ela mesmo ser promulgada pela presidência da Câmara, do Poder Legislativo. Pode ser a lei publicada pela própria Câmara, já que o projeto é de iniciativa da Câmara de Vereadores. Bom, aí depois resta o prefeito ingressar, se quiser judicialmente, arguindo como uma ação direta aí de inconstitucionalidade. Até ele ingressar ou até ter êxito judicial, enquanto isso não ocorrer após a promulgação da lei por parte da Câmara, os servidores vão receber, sim, integralmente esse valor em dinheiro. Mas, por enquanto, está dentro do prazo legal que o prefeito tem para manifestar-se, ainda não tem nenhuma posição por parte do prefeito. Deixa eu ler aqui umas 2 mensagens, vamos ler aqui a primeira. Olá, Tiago, boa noite. Parabéns pela vitória da Chapa 1. Desejo que vocês tenham um ótimo trabalho, como já fizeram nos últimos 3 anos, especialmente tu, um guerreiro incansável lutador pela categoria. Abraços, Joselma, não é Joelma, é Joselma, tá com S aqui, Joselma. Joselma, obrigado aí pela gentileza das tuas palavras, pelo teu carinho, né? Também muito obrigado pela tua audiência, né? Com certeza o resultado nas urnas expressaram a confiança dos associados do SIMP, né? Para que continuemos com o nosso trabalho bem feito ao longo dos últimos 3 anos, e o que nunca faltou para essa gestão foi trabalho feito, trabalho realizado, trabalho desenvolvido. Até porque se a nossa gestão não trabalhasse, era impossível todas as semanas termos programa de TV ao vivo, sempre com temas e informações novas. Seria impossível os jornais da cidade, que semanalmente são abastecidos com as ações do SIMP, né? Então prova que se a gente consegue ter um programa de TV ao vivo sem repetir matérias, informações semanalmente, isso prova que o nosso trabalho é permanente ao longo dos 3 anos. Recebendo aqui também uma outra mensagem. E aí, beleza? Boa noite. Muito bom o programa, sempre bastante informativo. Gostaria que tu informasse sobre o PEMAC, sou trabalhador da saúde. Um abraço. Final 8973. Então,
um abraço aí ao querido colega do 8973, né? No iniciozinho do programa, não sei se você pegou o início do programa, né? Elenquei, na verdade, os itens que serão tratados neste programa até às 20 horas e, dentre eles, está aqui o teu questionamento, né, sobre o projeto da gratificação PEMAC, que logo aí a gente já vai estar entrando na sequência neste tema. Inclusive, fique conosco, né, e os demais trabalhadores da saúde também, que é uma informação importante, porque a gente também tem um convite a fazer aos colegas já para a semana que vem, para os colegas envolvidos aí nesse sentido. Bom, entrando aqui no outro tema de pauta, o SIMP havia ingressado em 2007 com uma ação judicial com base na Lei 3.198 do ano de 89, lei municipal, que é a lei do plano de carreira do magistério. Esta lei, ela abarca, de um tempo para cá, também os professores de educação infantil, seja para receber hora atividade, seja para receber incentivo à titulação e tantas outras vantagens, igualmente como já os demais professores, tanto do ensino fundamental e médio. O auxiliar de educação infantil, ele trabalha a mesma carga horária que o professor, trabalha junto com o professor de educação infantil, auxilia este professor, inclusive desenvolvendo em conjunto as mesmas ações pedagógicas. A diferença é que o professor, ele, além de ter o direito, não ganha porque o Eduardo não paga, mas vai ganhar na justiça de acordo com as ações que o SIMP vem ganhando. Todas as ações que o SIMP entrou no Poder Judiciário acerca do piso do magistério, nós ganhamos em todas. A Prefeitura não conseguiu ganhar nenhuma ação do SIMP. Por isso que a Prefeitura vem recorrendo, né, por ter sido derrotada nas primeiras instâncias. Então, o auxiliar de educação infantil, o SIMP, teve a premissa de analisar que aquele auxiliar de educação infantil que já tivesse nível superior, seja em nível de graduação, especialização, mestrado, doutorado, enfim, e já era uma realidade bastante grande desde 2007 para cá, esses colegas não ganham incentivo à titulação. E o professor ganha. Só está a diferença ali no cargo. Obviamente que o professor tem direito ao piso do magistério, o auxiliar não, porque o auxiliar não é professor, ele não faz parte do quadro do magistério. Agora, o incentivo à titulação, com base na qualificação e pela relação de proximidade de trabalho, nós ingressamos com uma ação coletiva em 2007, em nome de todos os auxiliares de educação infantil, cuja decisão final, sem mais recursos, foi recentemente agora no mês passado, onde a Justiça determinou que a Prefeitura pague para todo auxiliar que já em 2007 tinha nível superior, passe a pagar um incentivo à titulação. É somente para nível superior para cima, não é para quem tem nível de magistério, ensino médio. Então, a SMED andou solicitando para as escolas que quem se enquadrasse nessa situação levasse cópia autenticada do seu diploma ou do seu certificado de conclusão de nível superior para avaliar a área, se era em área correlata, também a educação, enfim, para passar a pagar este incentivo à titulação. Para aqueles colegas que entraram mesmo na Prefeitura depois de 2007, no cargo de auxiliar de educação infantil, ou que já eram, mas também foram ter esta graduação, esse ensino superior posteriormente, também vão ter direito a receber esse incentivo à titulação. Pelo menos daqui para frente. E aí nós vamos brigar pelo retroativo. Quem já tinha esse nível superior comprovadamente antes, em 2009, em 2007, 2008, tem direito a receber o retroativo até o presente momento. Desde que cumpra esse requisito, já tinha nível superior, ainda é auxiliar de educação infantil, provavelmente esse retroativo possa virar precatório. Agora, a determinação judicial que é para inserir na folha daqui para frente, isso a Prefeitura não poderá fugir. Não entrou nessa folha de pagamento que deveria já ter entrado, nessa agora no final de setembro, justamente em virtude dos problemas aí do remanejo dos orçamentos que a Prefeitura estava tendo, que foi votado pela Câmara agora, essa semana agora.
Então, em virtude do problema do remanejo de orçamento, com certeza não entrou, mas vai ter que entrar esse pagamento para os auxiliares de educação infantil. Não se confunde com o professor, porque o professor vai continuar ganhando a hora atividade que o auxiliar não tem direito, o professor tem direito ao piso do magistério, na qual o auxiliar não tem direito, mas o auxiliar tem direito a receber o incentivo à titulação, tendo tal titulação. E isso é uma ação do SIMP em nome de todos os auxiliares de educação infantil. Né? Independente se o colega era sócio ou não sócio da entidade, todos estão abarcados, desde que cumpram esses requisitos, ok? Só para relembrar uma informação que eu já tinha dado no programa passado. Quero ler aqui agora a mensagem do meu queridão aqui. Oi, Tiago, boa noite. Quero parabenizá-los pela vitória. Valeu, Tiago. João Mastrantônio. O João Mastrantônio, né, servidor público aposentado, né, que a prefeitura, ele sempre lembra disso, né, SIMP, sempre continue lutando por nós e sempre como vocês fazem, sem esquecer-se dos aposentados, coisa que a prefeitura sempre esquece, né? Então, o João é um querido colega nosso, né, batalhou muito aí, muitos anos dedicado à prefeitura. O João que se fez presente lá nas eleições, né? O João se fez presente, votou, confirmou e estamos aí, João, pelos próximos 3 anos para desenvolver as diversas atividades em luta, né, intransigente na defesa aí dos direitos dos servidores públicos municipais de Pelotas, inclusive, com certeza, como sempre fizemos, os próprios aposentados. Ok, João? Obrigado aí pela tua escuta aqui do nosso programa e permaneça aí conosco, Joãozinho Mastrantônio. Inclusive, João, quem te mandou um abraço foi o Ronaldo Spielmann, né, que quando soube que tu tinhas ido lá na sede votar, ele queria te dar um abraço pessoalmente, mas não estava no momento, né? Inclusive ele era um dos fiscais de uma das urnas, mas quando soube lá que tu estivesse presente, te mandou um grande abraço, pediu para eu te mandar aqui, então estou cumprindo aqui o pedido dele. O Ronaldo Spielmann, o Bocha, né, conhecido para alguns aí, te mandou um grande abraço, João. Bom, pessoal, estamos aí a 20 minutos do término do programa. Nós vamos ver, então, falando em eleições, falando aí na parabenização por parte aqui do João, o Wagner já vai aprontar aí o primeiro vídeo, o vídeo A, que é empossada aí a nova direção do SIMP, né? O vídeo que fala da posse da nova direção do SIMP, é o vídeo A. E esta posse, pessoal, formal, ela se deu na terça-feira à noite, lá na sede do SIMP, justamente para fins de cumprimento do nosso estatuto, ou seja, o Conselho Deliberativo, que terminou a sua gestão no dia 30 exatamente, é ele quem dá posse para a nova direção. Então, Wagner, por gentileza, pode soltar o vídeo aí, que vai demonstrar a posse estatutária da nova direção do SIMP, né? E olha que terça-feira à noite estava chovendo bastante mesmo, e os colegas aos poucos foram chegando lá na nossa sala de direção, né? Aos poucos foram se aproximando, né? Conversando ainda sobre o resultado do pleito, né? Aí já é a nossa presidente reeleita, Tatiane Lopes Rodrigues, né? Eu, aí, vice-presidente reeleito, conversando com os colegas, agradecendo a confiança, né, a dedicação que todos deram, não na campanha, e sim ao longo da gestão, né, dos últimos 3 anos. Então, os colegas enalteceram, ressaltaram esse trabalho, embora se avizinha muitas lutas, né, nos próximos 3 anos, sem sombra de dúvida, mas todos com a confiança que o SIMP é um sindicato altamente combativo, lutador e que está sempre na defesa dos trabalhadores. É um sindicato que está em constante movimento, né? Mesmo janeiro, fevereiro, período de férias, quem quiser entra lá no site do SIMP, no Facebook. O SIMP durante 3 anos não parou em janeiro, não parou em fevereiro, não para nunca, porque está sempre na defesa dos trabalhadores, independentemente do período, do tempo e dos gestores. E foi isso que nos credibilizou a termos, né, 971 votos
contra 459 votos da outra chapa, da chapa 2. Ou seja, uma diferença de votos histórica, 512 votos de diferença, foi mais do que 2 por 1. Né? Então, nunca houve na história do SIMP, entre chapas concorrentes, uma diferença tão grande de votos. Então, isso ratificou o trabalho feito e nos conduziu a um mandato há mais de 3 anos. Aí é a Martin Schausp, né, respondendo pela Associação dos Professores e Funcionários do Colégio Municipal Pelotense, onde nos homenageou, nos presenteou com uma flor, representando todos os colegas lá do Colégio Municipal Pelotense, a Associação dos Professores e Funcionários do Colégio Municipal Pelotense. E aí os colegas aplaudindo, né, congratulando conosco esse momento aí dessa posse formal, repito, atendendo à previsão estatutária, né, que até o dia 30 a nova direção deveria tomar posse. Então está aí o vídeo que vocês acabaram de visualizá-lo. Também agora na sequência, vou pedir para o Wagner também já, quase que deixando aí já na feição também, esse vídeo que vocês viram foi na terça. Já na quarta-feira, que é o nosso vídeo B, né, o arquivo B, o nosso vídeo que trata do projeto da gratificação do PEMAC, o SIMP foi à Câmara na quarta-feira pela manhã para tratar sobre a votação do projeto da gratificação PEMAC, mais conhecido como GPMAC. Né? Esta é uma luta antiga do SIMP, né? Há um bom tempo o SIMP, junto com os servidores da saúde, representando os mais diversos segmentos da saúde, seja os técnicos científicos, os servidores de ensino fundamental e médio, enfim. O SIMP reuniu-se há muito tempo com esses trabalhadores, em mais de uma reunião, depois, consequentemente, com o Conselho Municipal de Saúde, com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, formatamos o anteprojeto de lei. Demorou para o prefeito Eduardo Leite enviar esse projeto à Câmara. O prefeito protocolou esse projeto lá na Câmara de Vereadores no dia 21 de agosto e nos causou estranheza até agora o porquê da Câmara não ter colocado em votação um projeto que atinge os trabalhadores das unidades básicas de saúde, unidades aquelas credenciadas junto à execução dos programas do ESF, Estratégia de Saúde da Família, onde desde recepcionista, servente, telefonista, os técnicos de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, enfim, todos eles passarão a receber mensalmente, além dos seus salários, conforme o atingimento de metas, conforme as avaliações feitas, né, tanto pelo Ministério da Saúde como pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, ganharão entre R$300 e R$500 mensalmente, conforme tal avaliação. Então, justamente pela demora do projeto, o SIMP foi à Câmara na quarta-feira pela manhã, inclusive estiveram presentes alguns colegas. Então, Wagner, a qualquer momento pode soltar o vídeo para nós aí, o vídeo B da ida do SIMP lá na Câmara do projeto GPMAC. Então, alguns colegas da saúde, como estão vendo, né, eles estavam conosco lá na Câmara pela manhã, não foi convocado, não houve uma paralisação, né, foi comunicado sim pelo SIMP, né, que o SIMP iria à Câmara e todos aqueles que quisessem se fazer presentes, se somar para conversarmos com os legisladores. Na conversa que tivemos com os legisladores, né, ficou ratificado por eles que um dia depois deste dia que foi quarta, ou seja, na quinta-feira, eles colocariam o projeto para votação nas comissões, né, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento e Finanças, enfim, e que, aprovado nessas comissões, no caso ontem, quinta-feira, garantiram que terça-feira próxima agora entrará em votação. Então o SIMP está orientando que cada unidade básica de saúde envie 2 representantes, no mínimo 2 representantes por unidade básica de saúde, para se fazer presente na terça-feira pela manhã, a partir das 8h30, 9 horas, lá na Câmara de Vereadores, para acompanharmos esse importante projeto, né, que vai melhorar a remuneração desses trabalhadores, né, um projeto este construído por estes trabalhadores,
pelo SIMP e também em conjunto com a própria Secretaria Municipal de Saúde. Vai ser uma grande conquista nossa, luta feita há muito tempo, não é luta de um ano, já é de mais tempo, foi ao longo da nossa gestão dos últimos 3 anos, então vai se refletir na prática esta luta em prol aí dos trabalhadores do saúde. Agora é que vai virar prática, em face do prefeito finalmente ter protocolado esse projeto lá no dia 21 de agosto. Então, é importante que todos se atentem, né? Quem seja da saúde. Receba uma mensagem aqui. O Vale Transporte vira em dinheiro? Sim, conforme eu expliquei recentemente. A votação do projeto na Câmara é para que ele se transforme integralmente em dinheiro. O mesmo dinheiro que é creditado no cartão magnético mensalmente, que seja creditado na conta do servidor em dinheiro integral, ou seja, não pode ser usado para complementos salariais, não pode ser utilizado para fins previdenciários, é o valor integral, limpinho. A única coisa que tem que ter no contra-cheque é o desconto dos 6%, que já é inerente ao transporte. Como eu já tinha frisado, o projeto foi aprovado pela Câmara, está no gabinete do prefeito. Então, o prefeito tem um prazo legal após a votação da Câmara de manifestar-se e, caso o prefeito se manifeste a favor, vai publicar a lei e vai passar a valer a partir da publicação da lei. Se ele vetar a aprovação da Câmara, o projeto volta para a Câmara tem poder de derrubar o veto do prefeito, aprovar a lei e também publicá-la. A própria Câmara pode fazer isso. E assim, em fazendo, né, a partir do momento da publicação, passa a valer para todos os servidores. Ok? Conforme eu já havia explicado. Vamos ver aqui a outra mensagem do João Mastro Antônio. Oi, Tiago. Obrigado. Estenda o meu abraço ao Ronaldo Bocha, que é o Ronaldo Spillman. Pode deixar, João. Vou dar o abraço pessoalmente ao Ronaldo Spillman, o vulgo Bocha. Tá bem, João? Bom, pessoal, vamos aqui agora diante desse projeto aí do PEMAC, recém-discutido e que vocês visualizaram. Agora estamos aí a 10 minutos do término do programa. O Wagner já vai deixar ali aprontado, né? Nós vamos mostrar para vocês algumas fotos da nossa ida do SIMP, né? Ontem ao município de São Lourenço do Sul, onde gentilmente, né, eu particularmente fui convidado, representando o SIMP, para palestrar, muito obrigado, Wagner, para palestrar sobre regime de previdência próprio, regime próprio de previdência e segurança, como é o caso do Previpel. Então, abordei lá, junto aos colegas servidores do município de São Lourenço, que eles não têm instituto de previdência própria, né, como funcionam os regimes próprios de previdência e segurança, né, a constituição de todas as legislações pertinentes ao assunto, né, desde que se existiu aqui em Pelotas a Caixa de Pensões, até passar a ser Instituto de Previdência Própria, a própria criação do Fundo de Assistência Médica, que já existia na Caixa de Pensões e depois passou, né, esse serviço junto ao Previpel. E tantas outras atenuantes que abordam o tema, legislações federais, legislações municipais, né, tudo isso foi abordado lá ontem no CIMO-Sul, no Sindicato dos Municipários de São Lourenço do Sul. Então, quero agradecer gentilmente ao convite, né, me senti muito honrado representando o SIMP e poder transmitir a experiência e o nosso conhecimento, né, para os servidores de lá. Então, agradeço aqui, em nome da direção do SIMP, a própria presidente do CIMO-Sul, a Marilene, ao assessor jurídico, o doutor Cláudio, também ao doutor Marcelo, que foi também um dos debatedores desse tema, né, e é especialista na área previdenciária, também assessora juridicamente outros sindicatos, a Marta, que também foi a debatedora desse tema, que é servidora lá local e também já foi secretária de administração e hoje administra o fundo, né, de aposentadoria, de benefícios deles. Então, foi de grande valia para os colegas que estavam lá e para nós também. Então, parabéns, né, ao Sindicato dos Municipários de São Lourenço do Sul, o CIMO-Sul, né, onde o SIMP sente-se muito honrado aí por ter colaborado com o conhecimento, com a experiência ontem lá na
cidade de São Lourenço do Sul. Bom, pessoal, quero entrar aqui agora, mais especificamente, no tema, tá, dos dias descontados referentes à última greve, a greve da database desse ano. Vocês recordam-se que a Prefeitura descontou sumariamente, sem controle, de vários servidores referente à greve. Então, descontou de servidores que sequer fizeram greve, descontou de servidores que fizeram, descontou de colegas, mulheres, que encontravam-se, inclusive, em licença maternidade. Houve casos de colegas que estavam afastados por motivo de doença, referente ao período, inclusive, de greve, e também tiveram os descontos. Então, sem nenhum pudor, a Prefeitura descontou a revelia. E aí o SIMP ingressou com uma ação judicial na Justiça do Trabalho, na época, já lá em junho, para tratar disto. A Justiça do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, desde o início do ajuizamento da nossa ação, sempre propôs a tentativa de conciliar, de não ser necessário tocar aquele processo para frente. Então, houve já praticamente 3 audiências, se eu não me engano, a de ontem foi a 4ª, algumas audiências com a participação de representantes da Prefeitura. Numa delas, o prefeito foi pessoalmente, que foi, no caso, na última, anterior à de ontem, no caso, considerando que a de ontem foi a última, a prefeito compareceu na penúltima, onde o prefeito se mostrou irredutível, onde disse que não queria devolver os valores, onde disse que não queria possibilitar, a devolução e formas de compensação para aqueles que, de fato, paralisaram as suas atividades, fizeram greve, pudessem trabalhar e receber os valores que tiveram descontados. Mas, naquela oportunidade, cabe lembrar que uma audiência antes desta do prefeito, o SIMP havia obtido uma liminar da Justiça do Trabalho, onde impedia que a Prefeitura descontasse os dias de greve, porque o que ela tinha feito no primeiro momento era o desconto dos dias paralisados, lá em maio. A Prefeitura descumpriu a liminar, descontou os dias de greve. Mesmo nós cobrando, na audiência que o prefeito encontrava-se presente, de tal descumprimento, mesmo assim a juíza, querendo ainda conciliar, já havendo essa não observância, esse não atendimento por parte da Prefeitura, a juíza, naquele momento, determinou que nenhuma escola tivesse ainda que recuperar, ou outros setores tivessem que recuperar durante os sábados, e no caso de escolas, durante o recesso escolar, enquanto perdurasse a conciliação. Ninguém tinha essa obrigação de compensar esses dias, em se tratando de escola mais especificamente. Naquela audiência também ficou firmado pelo prefeito, assinado em ata, que não iria para o apontamento da ficha funcional dos servidores tais dias, para não prejudicar para efeitos de férias, para efeito de aposentadoria, para efeito de licença-prêmio. Isso ficou assinado e garantido pelo prefeito. E também, naquela oportunidade, o prefeito pediu um prazo de 45 dias para formular uma proposta. O que ocorreu ontem? Ontem, na audiência, só foi um procurador do município, um dos procuradores municipais, que o município tem vários, um dos procuradores se fez presente. A Prefeitura não apresentou proposta nenhuma, e o procurador, que ainda se fez presente, entregou farta documentação na hora, um calhamaço de documentos para a juíza, onde ali está a defesa da Prefeitura de manter o desconto já feito nos salários, sem possibilitar a devolução. Nós não sabemos o que é, nem o próprio procurador sabia. Inclusive, ele falou na hora da audiência que não foi ele que preparou a defesa, mandaram ele representar o município ali. Então, nem a própria juíza sabia naquele momento das argumentações da Prefeitura em não possibilitar a devolução dos valores ou a compensação, e ali, naquela oportunidade, ele falou, em nome da Prefeitura, que ali estava a justificativa do porquê não pagar. Não devolver os valores, não possibilitar essa compensação. O SIMP, ali na hora, solicitou
que, diante da justificativa em documento apresentada pelo procurador para a juíza, o SIMP, através da sua assessoria jurídica, tem agora acesso ao documento e nós vamos fazer a contestação por escrito desse documento. Porque primeiro queremos saber o que a prefeitura alega em não poder possibilitar essa compensação, de não possibilitar a devolução, a retirada desses descontos, né? E, na oportunidade, nós cobramos da juíza, pois levamos para ela uma amostra, dentre as várias que chegaram no SIMP, de servidores que retiraram a sua ficha funcional lá na Secretaria de Administração, bem depois do comprometimento do prefeito, que não estariam na ficha funcional, e nós mostramos para a juíza: ó, doutora, excelência, está aqui, ó, uma das provas, uma ficha funcional de uma servidora que bem depois do compromisso do prefeito perante a senhora, assinado nesta mesa em ata, que mais uma vez a prefeitura descumpriu, e constam aqui nas fichas funcionais o apontamento na qual o prefeito havia dito que ia retirar e não retirou. Então, para isso, na hora, a prefeitura, a juíza já comunicou o procurador municipal que estava presente na audiência: determino que em até 10 dias sejam retiradas imediatamente todos os apontamentos que houver na ficha funcional dos servidores. É uma determinação judicial expressa. Em até 10 dias, quero que a prefeitura me comprove, diz a juíza, que vai ser retirado de todos os servidores que tiveram descontos, estes tais descontos. Agora, quanto ao pedido de devolução desses valores, o SIMP vai ter que fazer por escrito, com base nesse documento por escrito que foi entregue ontem à juíza, que ela também vai estar a par dessa defesa, e nós também, a nossa assessoria jurídica, lendo agora, fará tal defesa. Então, é isso que ocorreu na audiência de ontem. Bom, pessoal, são 20 horas em ponto, chegamos ao término de mais um programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, agradeço a todos que acompanharam e nos prestigiaram com a sua audiência, desejando um belo fim de semana e que domingo vote bem, vote conscientemente. Lembre-se das propostas, das promessas que foram feitas pelos seus candidatos e saiba que, para votar, basta apenas levar um documento oficial com foto, ok? Boa eleição para todos nós domingo, bom final de semana e até sexta que vem. Tchau, tchau!